Muito bem, é simplesmente fascinante, né? Dá vontade de a gente ficar aqui horas e horas e horas ouvindo Satyendra contar as experiências enriquecedoras. Eu tenho vontade de ficar horas e horas e horas conversando com ele, mas seria muito egoísmo de minha parte. Eu vou passar a palavra a vocês. Hoje, excepcionalmente, nós vamos circular os microfones, porque vocês não tiveram tempo de formular as perguntas. Amanhã faremos sempre perguntas inscritas para ganhar agilidade. Nós temos um tempo muito exíguo para formulá-las. Vou pedir para fazermos, então, um bloquinho de 2 perguntas, que vocês sejam muito sucintos na formulação, muito objetivos, só salientando aqui algumas das questões que poderiam ser mais exploradas nesse bate-bola, como a do trabalho colaborativo, desse frescor de olhar e, sobretudo, e por isso eu me referi a ele como professor, essa vontade, essa quase voracidade e humildade de querer aprender sempre de todos e com todos, né? Então, acho que isso é uma questão fundamental quando a gente fala tanto de economia criativa, dessa capacidade de transformar a criatividade, de entendê-la como recurso econômico, de ter novas propostas, inclusive na linha do que comentávamos antes, de fazer com que tenhamos formas de transformar os problemas estruturais do Brasil para um outro contexto de país. Gostaria de que vocês pegassem os microfones a 2 colegas circulando. Quem não estiver disposto, não, eu vou fazer todas as perguntas aqui, eu não tenho problema com isso. Para a gente poder aproveitar a presença do Satyendra nesses 15 minutinhos antes do congraçamento que teremos. Pessoal que puder participar, vai ser uma delícia aqui no Palácio da Liberdade. Também é uma forma de poder interagir com os colegas em virtude do conteúdo que foi levantado. Alguma pergunta de pronto? Começo com a primeira? Ok. Right? Vou começar com a primeira. E vou fazer em português para, se os tradutores não me fuzilarem com os olhos, porque eu tenho dificuldade de reduzir a velocidade da fala. Mas, Satyendra, eu gostaria que você, por favor, nos descrevesse um pouco esse processo de busca de inspirações e como você faz para perceber se algo efetivamente pode beber de tradições e de outras referências e se concretizar em um produto que atenda a uma necessidade, ainda que latente, do mercado. Como é que você consegue filtrar o que é simplesmente um fascínio, um encantamento, ou é algo que pode ter uma aplicação funcional, reproposto, relido, nos dias de hoje? Sim. Olha, perdão, pessoal. Olha, realmente uma questão complexa, né? Como que nós fazemos todas essas coisas? Não há uma resposta clara para isso. Obviamente, eu não tenho uma receita para passar para vocês. É uma coisa complicada mesmo. Eu acho que, na verdade, eu voltaria àquilo que eu falei antes. É um processo contínuo mesmo. Não é só porque a gente está trabalhando com um projeto, por isso você fica pensando nisso o tempo todo. Não, é um processo contínuo em termos de engajar todas essas coisas e usá-las todas ao mesmo tempo. Então a gente fica pensando sempre sobre todas essas coisas, quando uma pode se tornar um produto. Agora, no processo de fabricar essas coisas, está muitos fracassos e a gente aprende muito com essas falhas. A gente aprende, faz diferente. Agora, a ideia de fazer todos esses exercícios é sempre, em um momento ou outro, trazer todas essas qualidades para o seu produto. Algum candidato? Temos uma mãozinha ali e uma outra mãozinha lá no fundo. Meu nome é Joana. Eu queria saber a opinião dele a respeito do design thinking no desenvolvimento da economia criativa. Sorry, I didn't get the translation, please. Can you? Eu acho que tudo e nada ao mesmo tempo é uma coisa realmente muito fundamental, não é? O papel que o design tem na economia criativa. Eu acho que frequentemente o design
é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção quando a gente usa a palavra design. Design é uma palavra que frequentemente é usada de forma que acaba, as pessoas às vezes acabam usando a palavra design só para usar a palavra mesmo, mas no sentido fundamental, se ele tem que ser aplicado e usado no contexto correto, na elaboração de políticas públicas, até a fabricação industrial tem que ter essa contribuição, mas só fabricar para que a coisa fique bonita, eu acho que isso, na verdade, não funciona. E há um risco muito grande nesse tipo de debate, que ele pode acabar se tornando apenas uma retórica. Eu acho que nós realmente precisamos engajar com esses projetos mais sólidos, projetos que tenham substância, que tem que ter o apoio de pessoas, de organizações, investidores, financiadores, fazedores de política, que podem então tornar a coisa realidade. Assim que a coisa se torna realidade, a gente pode discutir exemplos. Então eu prefiro criar exemplos do que ficar falando sobre o que o design pode fazer para uma economia criativa. São dois, se me permite uma complementação, são dois termos bastante amplos e muito utilizados, né? Tanto design quanto economia criativa, que em si podem abarcar tudo ou nada. Mas eu acho que há dois olhares muito complementares também nessa questão. O primeiro deles é entender design como uma indústria criativa, ou seja, um setor criativo que é transversal a todas as outras, inclusive, né? Mas, sobretudo, talvez essa questão tão especial e tão rica de ilustrações que Satyendra nos trouxe do frescor do olhar, do conceito, de transformar o que lá está em algo novo, né? Isso também é muito a pegada justo da economia criativa, no sentido de como é que a criatividade pode se converter em algo que tenha uma concretização econômica. Você não para simplesmente na ideia, para no encantamento, no fascínio, e não se concretiza efetivamente no mercado. Por favor. Desculpa, eu não sei. Aqui, ó, de novo. No mesmo lugar. Cadê você? Isso. Eu não sei se a tradução foi direitinho, mas eu perguntei especificamente sobre design thinking, que é uma metodologia do design, como que o design thinking iria play a role em economia criativa. Essa foi a pergunta. Bem específica. Não, eu acredito que tenha sido, eu vou lhe passar a palavra de novo, mas o design thinking como metodologia, eu acho que acabou sendo abarcado dentro de uma forma mais ampla, que é o pensamento do design, né? E não especificamente a metodologia. Yes, can you please translate that? Yeah, if you methodology of design thinking, if it can really be applied to foster the creative economy, not just thinking of design, but specifically. Olha, eu acho que sim, que isso é verdade. Há muitos casos nos quais poderíamos pensar sobre os exemplos e com certeza uma resposta simples para isso é que sim, não é? Mas falando sobre uma hipótese de que isso poderia ser feito ou aquilo poderia ser feito, eu prefiro dizer que a gente só consegue ver isso quando a gente trabalha da forma adequada e chegamos a um produto concreto, como eu falei. Há vários exemplos que já foram utilizados, né? Usado em desenvolvimento social, usado na criação de diferentes conjuntos de produtos. Nós fizemos um projeto na Namíbia que foi criar uma instalação para mulheres com deficiências físicas, para proporcionar a elas a possibilidade de serem criativas e esse tipo de coisa, né? Na verdade, há possibilidades infinitas e eu não poderia falar sobre design thinking ou raciocínio no design. O que me fascina é a ideia de criar essas possibilidades em situações reais e todos esses modelos que nós poderíamos falar, que nós poderíamos discutir, mas essas coisas são, na verdade, complicadas, ao invés de somente falar sobre isso. Eu prefiro, como eu falei, mostrar o produto, ao invés de ficar apenas falando. O raciocínio do design, na verdade, participa, sim, em vários contextos. Mudou de ideia? Já respondeu. Então, volta o microfone para o nosso colega, de quem eu tirei, por favor. Escravos de jogo. Isso é trabalho colaborativo também, olha lá, todo mundo envolvido. Pronto, por favor. É breve, né, cara?
Eu queria saber, na opinião dele, quando que o design é autoralidade, né, trabalho autoral, e quando que o design é conhecimento coletivo, conhecimento universal, né, quando que um se apropria do outro, quando que como que esse conhecimento esses diferentes conhecimentos se dialogam. Não. Não? Está sem fone. When design is okay. Olha, eu acho que é uma questão realmente das mais importantes, viu? Essas coisas não são concretas para mim, em termos de colaboração ou de autoração. Acho que a coisa varia um pouco. Geralmente o que acontece no discurso do design é que um ou outro fica enfatizado em algum momento. Às vezes um é muito grande, o outro é menor. Agora, eu acho que na história da humanidade sempre houve essa questão do direito do autor, sempre também o esforço colaborativo, né, do coletivo, e ambos modelos de design são muito valiosos. Eles podem compartilhar e funcionar em conjunto. Infelizmente, o que acontece algumas vezes na mídia ou no discurso do design é que um fica mais enfatizado do que o outro, mas a contribuição de ambos é realmente crítica, assim como eu poderia dizer coisas muito provocativas aqui, como já foram faladas antes de mim. Não sou eu que estou falando isso, mas um comitê não faz nada sozinho. Nada é feito se a coisa fica só na discussão, na conversa, etc. A gente não vê um resultado. Isso acontece com muita frequência em muitos projetos públicos. Agora, por outro lado, o criador simplesmente falando só por falar e só ali usando os músculos para falar sobre criatividade, a coisa também não funciona. É o outro lado, é o outro extremo. Então, o que é interessante é que há uma contribuição criativa específica e algum tipo de engajamento numa dada situação. E isso vem de uma mente independente ou da mente coletiva, não tem problema. Eu acho que ambas são coisas muito válidas, sempre foram válidas na história da humanidade o tempo todo. E nós não temos como diferenciar isso agora e nem devemos, porque ambos modelos são muito válidos e têm que ser usados, e ambos contribuem independentemente e têm que continuar a serem usados para que coisas maravilhosas possam acontecer, porque muita coisa que nós temos aí no mundo é resultado de contribuição coletiva, de raciocínio coletivo, assim como raciocínio individual, não é? Então ambos são válidos e ambos devem ser utilizados, sim. Tá bom? Temos tempo para mais uma. Alguém se habilita? Oi. Cadê? Eu aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu queria só, com base em duas análises, né, tem um filme muito interessante, um documentário que chama Stuff, História das Coisas, e ele coloca claramente que na decadência do mundo de 1930, o designer foi, eu diria, o grande salvador da pátria para que você pudesse fazer a roda girar na economia, e o consumo virou o espírito, o consumo virou o desejo, o consumo virou sinônimo de alegria. E hoje nós nos deparamos, no nosso século XXI, se o mundo chegar ao nível de consumo dos Estados Unidos, por exemplo, nós precisaríamos de 5 planetas. Eu gostei muito da sua contextualização da necessidade do pensar, de um processo cultural. E eu queria saber, você que anda o mundo inteiro, dá diversas conferências, se você está vendo a força do designer com essa capacidade de produzir escala no pensamento e produzir escala na produção para chegarmos a uma economia sustentável. Olha, eu acho que essa, na verdade, é a primeira coisa que eu tentei falar aqui. Obrigado pela pergunta, que é
esse modelo de progresso que nós divulgamos, essas ideias que as pessoas têm aí no mundo todo, na verdade, representa um modelo estereotípico linear que, de alguma forma, ele acaba sendo divulgado de forma subconsciente no mundo todo. E a mesma coisa acontece no Brasil hoje. Há algum tipo de orgulho nacional bobo, eu diria, e eu digo isso sem qualquer temor, porque algumas vezes nós temos que verificar esses equilíbrios. E o que acontece é que nesse processo de desenvolvimento, alguns falsos sonhos como esses e as perguntas que devem ser feitas nunca são feitas até que a coisa fique tarde demais. Como você falou muito bem, se você entra nessa sociedade orientada ao consumo, vai ser um desastre para o país. O tipo de população que temos na Índia, a Índia acabou se tornando uma sociedade orientada ao consumo. É o modelo que nós temos lá para nós, que vai ser um grande desastre, não apenas para o país, mas eu diria para todo o planeta, provavelmente. Agora, isso não significa que todo mundo tem que voltar às cavernas e morar nas cavernas. Não estou dizendo isso, não. O que eu estou dizendo é que nós temos que estudar outra possibilidade. Qual é essa possibilidade? Ainda não temos uma resposta para isso. E o que significa não ter uma resposta para isso é que até hoje não houve nenhuma tentativa de tentar descobrir se nós realmente seríamos capazes de criar outras formas de criar objetos que durem de forma diferente qualidade cultural, diferente ressonância que as pessoas vão ter com esse objeto, e que as pessoas não simplesmente descartem o objeto, mas que guardem esse objeto. Então isso, por um lado, também pode ser muito criticado como uma ideia muito romântica. Agora, por outro lado, nós também temos que testar aí esse novo território. Esse novo território a gente não pode testar a menos que nós mesmos o façamos. Então, novamente, todos esses novos modelos, e eu espero que esse seminário leve a esse novo tipo de raciocínio, de pensamento, e eu espero que pessoas na plateia e pessoas aqui realmente se sintam inspiradas a engajarem nessas ideias e realmente assumirem esse desafio de tentar fazer esse modelo funcionar. Esse é um desafio para todos nós, ninguém tem uma resposta para isso ainda não vi, e não acho que ninguém tenha a receita correta para resolver isso. Mas a coisa mais importante é como nós, em nível micro, podemos engajar num projeto de visão maior para tentar ver como nós podemos equilibrar isso tudo e realmente desenvolvermos projetos verdadeiros e agir sobre eles, ao invés de ficar falando sobre uma única solução para tudo, que eu acho que não exista. Bom, infelizmente, nós não temos mais tempo para perguntas, pelo menos não oficialmente, porque agora espero que todos possam se unir a nós no anúncio para o convite para o coquetel que seguirá. Agradecemos a participação da curadora Ana Carla Fonseca e do palestrante Satyendra Pakali. Thank you. Obrigado. Informamos que a nossa programação terá início amanhã pela manhã, a partir das 9 horas. Agradecemos a participação de todos e convidamos para um coquetel que será servido nos Jardins do Palácio da Liberdade. Uma boa noite a todos.